Sabe quando a gente fala de energia limpa? O Brasil é um nome que sempre aparece. E não é à toa. O país é, de fato, um líder mundial. Mas a pergunta é, como é que um país gigante como o nosso chegou nesse patamar, com uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta? Bom, a resposta não é tão simples. Ela está numa história cheia de reviravoltas, de crises, de se sentir vulnerável e, no fim, de muita inovação. É essa trajetória que a gente vai desvendar agora. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos direto aos números porque eles não mentem. Olha só, a média mundial de energia renovável fica ali em torno de 13%. Se a gente pegar só os países mais desenvolvidos da OCDE, esse número cai para pouco mais de 7%. Agora, o Brasil ultrapassa os 44%. É uma diferença gritante, né? E é justamente a história por trás desses números que vamos entender hoje. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nessa história, vamos só alinhar um conceito rapidinho que é fundamental. O que é matriz energética? Pensa assim, é a soma de tudo que um país usa para gerar energia. É a gasolina do carro, o gás da cozinha, a eletricidade da indústria, a luz de casa, tudo junto. É o retrato completo de onde vem e para onde vai a energia de um país. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai ver o ponto de partida do Brasil. Depois, vamos entender o grande ponto de virada, que foi a crise do petróleo. Aí, vamos analisar as respostas bem brasileiras para essa crise. Dar uma olhada em como está o cenário hoje e, para fechar, pensar um pouco nos desafios que vêm pela frente. Ok, vamos começar pelo começo então. O cenário inicial. Porque, olha, é super importante entender uma coisa. Essa liderança do Brasil em energia limpa não caiu do céu, não foi por acaso. Foi, na verdade, uma consequência direta de decisões muito estratégicas tomadas no momento em que o país se sentia bem vulnerável. Imagina só, meados do século XX. O Brasil está a todo vapor, se industrializando rápido. Fábricas surgindo, cidades crescendo. E o que movia tudo isso? Petróleo. Só que tinha um detalhe, um grande detalhe. Quase todo esse petróleo vinha de fora, era importado. Isso deixava o Brasil numa situação bem complicada, sabe? Uma dependência perigosa da economia de outros países. E essa vulnerabilidade, bom, ela estava prestes a ser colocada à prova. E o teste veio. E veio com tudo. Um evento global que simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo e obrigou o Brasil a parar e repensar tudo. Toda a sua estratégia de energia. A gente está falando da crise do petróleo. Ela não foi só um problemão. Ela foi a faísca que acendeu o fogo da mudança por aqui. E essa linha do tempo aqui é sensacional porque ela mostra uma coisa, a rapidez da reação brasileira. Foi impressionante. A primeira crise bateu na porta em 73, soou o alarme de geral. O que aconteceu? Só 2 anos depois, em 75, o país já estava lançando pro álcool. Aí veio a segunda crise, em 79, e a urgência ficou ainda maior. Foi aí que vieram os investimentos pesadíssimos nas grandes hidrelétricas. Foi uma década em que o Brasil não ficou parado, agiu, e agiu rápido. E o legal é que, com a corda no pescoço, o Brasil não fez o óbvio, não seguiu a cartilha de todo mundo. Pelo contrário, o país olhou para dentro, para os seus próprios recursos, para a sua natureza e apostou em 2 soluções que mudariam a cara da nossa energia para sempre. Aqui, a estratégia fica bem nítida, né? De um lado, o problema: depender de petróleo de fora, pagar caro por isso e deixar a economia vulnerável. Do outro, as soluções brasileiras. Vamos usar a força dos nossos rios com as hidrelétricas, vamos pegar nossa cana-de-açúcar e fazer etanol, e claro, vamos também procurar nosso próprio petróleo aqui dentro. Foi uma resposta com várias frentes para um problema que era bem complexo. E quando a gente fala em aposta, foi uma aposta gigante. Pensa nesse número, 90%. É isso mesmo. No finalzinho da década de 80, 90% de toda a eletricidade consumida no Brasil vinha de hidrelétricas. Isso foi mais do que uma mudança, foi uma transformação radical que literalmente construiu a espinha dorsal de todo o nosso sistema elétrico. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo e chegar aos dias de hoje. Porque a matriz energética do Brasil não ficou congelada nos anos 80, claro. Ela continua mudando, evoluindo, até porque novos desafios foram aparecendo, e com eles a necessidade de diversificar ainda mais, de ser mais forte, mais resiliente. Se a gente olhar só para a matriz elétrica, ou seja, de onde vem a luz que a gente usa, a água ainda manda no pedaço, com mais de 65%. Continua sendo a principal fonte, sem dúvida. Mas olha que interessante, a dependência já não é tão absoluta. Outras fontes, como o gás natural e a biomassa, foram ganhando espaço e hoje nosso cardápio elétrico é bem mais variado. Agora,
Aqui vem o pulo do gato, porque uma coisa é a matriz elétrica, outra bem diferente é a matriz energética total, aquela que inclui os combustíveis dos carros, caminhões, aviões. E aí a história muda completamente. O petróleo e seus derivados ainda são os reis, com quase 40%. O que isso nos diz? Que a nossa eletricidade é super limpa, sim, mas o nosso grande desafio ainda está nos transportes. E a história se repete, de certa forma. Lembra que a crise do petróleo lá nos anos 70 forçou uma mudança? Pois é. Em 2001, veio outra crise, o famoso apagão. A falta de chuvas mostrou que depender demais só da água, mesmo sendo uma fonte limpa, também era arriscado. E qual foi a resposta? A mesma de antes: diversificar. Aumentar o uso de termoelétricas, investir mais em biomassa do bagaço de cana e, principalmente, dar um gás enorme na energia eólica que explodiu lá no Nordeste. E tudo isso nos traz até aqui, ao presente e ao futuro. Hoje, o Brasil está, de novo, numa encruzilhada. Existe uma tensão no ar, uma grande questão que vai definir os próximos passos da nossa jornada energética. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O fato é, o consumo de energia vai continuar aumentando. A gente precisa de mais energia para crescer. A questão é como fazer isso. E a resposta parece estar no tal do desenvolvimento sustentável, ou seja, encontrar um equilíbrio, um jeito de crescer economicamente sem destruir o meio ambiente e pensando no bem-estar das pessoas. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão para o futuro do Brasil. O país encontrou uma riqueza absurda, gigantesca de petróleo lá no pré-sal. É muito dinheiro, muita oportunidade. A questão é, como é que se explora tudo isso e, ao mesmo tempo, se mantém o status, a imagem, a liderança de campeão mundial da energia limpa? Como conciliar essas duas coisas? Esse é talvez o maior dilema da política energética brasileira hoje. A resposta que o Brasil der a essa pergunta vai dizer muito sobre o seu futuro. Vai definir se o país quer ser uma potência energética do passado, baseada no petróleo, ou se vai continuar sendo um exemplo, um farol, mostrando o caminho para um futuro com energia mais limpa e sustentável. É uma escolha de identidade. E essa é a questão que fica no ar para a gente pensar.